Amados, se fôssemos meditar hoje sobre o que está acontecendo nas igrejas evangélicas do mundo inteiro como um todo, talvez Lutero, se fosse possível, Lutero e Calvino estariam se revirando nos túmulos. Porque existe em andamento silencioso que os crentes não têm observado com atenção. Mas o mundo, dentro dessa proposta globalista, está caminhando também a um trabalho silencioso e permanente que está se intensificando em busca de um ecumenismo. Existe aqui um movimento ecumênico, tá certo? Que procura retornar aos princípios do catolicismo romano. Tem havido encontros entre líderes evangélicos com líderes do Vaticano com este objetivo. Em busca dessa unidade cristã e nessa busca de reposicionamento da Igreja Católica Romana como novamente o centro da unidade do cristianismo no mundo. E com o papel de ser a verdadeira Igreja de Cristo. Querem reposicionar. E alguns eventos que nós podemos ver, aqueles que se interessarem poderão entrar na internet e ver esses eventos ocorrendo. O evento, por exemplo, que se chama Juntos pela Reconciliação. Outro evento é a celebração pela unidade cristã. A caminhada ecumênica renovada. Isso está tudo aí à disposição. Então nós corremos risco, sim. Eles querem silenciosamente destruir as grandes verdades bíblicas que foram defendidas pelos reformadores. Nós vemos aí o que está acontecendo e basta observar. Esses tempos vimos um sacerdote católico, Padre Gilson, com multidões o seguindo, e ele falando, muito bem, falando de Jesus Cristo como Salvador, falando da necessidade de oração e de jejum agora na Quaresma, onde mais de 1 milhão de seguidores estão com ele a partir das 4 da manhã, que nos deixa envergonhados, mas não abre mão das grandes doutrinas católicas, Maria como a Mãe de Deus, como corredentora da salvação, como a intercessora dos pecadores, tá certo? A doutrina do purgatório e tantas outras doutrinas abusivas que existem e que levaram à nossa reforma. A causa da reforma foi o purgatório, a existência do purgatório e a venda das indulgências, que levou a Lutero a apresentar as 95 teses. E parece que nós estamos abrindo mão disso. E sabe por quê? Porque muitas lideranças evangélicas abandonaram a sã doutrina, desconhecem a Bíblia, não estudam com profundidade mais e partiram para um evangelho barato, tá certo? E conduzem multidões para o inferno, junto com eles. Por isso, a grande pergunta que ocorre hoje em dia, e fico nessa situação, dizendo, então qual é a igreja verdadeira? E é esse o tema que eu quero tratar aqui hoje. E nada melhor do que isso que nós lermos o nosso conhecidíssimo texto que se encontra em Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, onde nós leremos então dos versos 13 a 20, que é normalmente chamada aquela confissão de Pedro. E diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não me foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amados, esse texto acontece num contexto histórico muito interessante. Após a morte de Herodes o Grande, instalou-se uma disputa do trono de Herodes. Herodes tinha 4 filhos, e esses filhos começaram a brigar pelo trono. E por essa contradição testamentária, que ele tinha dado testamento para um, para outro, o imperador César Augusto teve que intervir, e achou uma solução, assim, bastante salomônica, dividindo as áreas e criando alguns reinos. Entregou então para Arquelau, tá certo? Para ser governador de Idumeia, Judéia e Samaria, né? A Antipas, a Galiléia e Pérea, e Felipe ele entregou a Traconides, Betanéia e Panéias. Então ele dividiu. E era interessante porque, como nós vemos no Novo Testamento, sempre aquele Herodes, que nós vemos, Herodes Antipas, que esse foi o grande perseguidor e era o rei dos judeus na Judéia, Herodes Antipas. Mas Felipe era Felipe numa outra região, mais ao norte então, onde tinha Traconides, Betanéia e Panéias. E Felipe tinha construído 2 grandes cidades, né? Primeiro ele reconstruiu Betsaida, né? E denominou Betsaida de Júlias, né? Em honra à filha do imperador. E o mais importante, ele fez a construção da Cesareia, de uma nova Cesareia. Já existia uma Cesareia, que é a Cesareia do Porto, que é na Judéia, mas aqui ele fez lá na Cesareia, no norte, na região dele, lá em Panéias, essa Cesareia, chamada Cesareia de Filipe, em homenagem ao próprio imperador César Augusto. Essa Cesareia de Filipe foi uma reconstrução dessa cidade de Panéias. Ficava aos pés do monte Hermon e na nascente do rio Jordão. O nome Panéias vinha originalmente porque ali tinha o culto do deus Pan. E vemos no verso um pouquinho antes, se nós pegarmos o verso 16, não é? No versículo 5, eles dizem que os discípulos haviam passado para o outro lado. Então Betsaida tinha uma certa distância, 40 quilômetros mais ou menos. E Jesus vai para essa região. Temos que entender que a relação entre Herodes Antipas, que ficou na Judéia, teve 3 grandes episódios, não é? com Herodes, que precisamos disso para entender um pouco o texto. Primeiro, quando ele teve noção do ministério de Jesus, não é? Que ele concluiu que era João Batista ressuscitado, porque ele entendia que era o mesmo João Batista que combatia o seu pecado, porque ele vivia em adultério, e ele era combatido por isso. Também, o segundo episódio, quando Jesus estava de viagem para Jerusalém, e alguns fariseus foram a Jesus e declararam para ele, é melhor você sair desse território do Herodes Antipas, porque ele deseja matá-lo, ele vai te matar. E o terceiro episódio é quando então nós vamos ver esse encontro final de Jesus já com Herodes Antipas em Jerusalém, no seu interrogatório que nós vamos ver lá na paixão de Cristo. Então, esse Herodes teve essas 3 situações. Agora, aqui nesse episódio, Jesus não está sobre o domínio deste Herodes, mas está sobre o irmão dele, sobre Felipe, tá certo? Herodes, outro Herodes, Felipe. E ele vai para essa região numa época em que Jesus estava atravessando um período muito difícil, uma grande perseguição, os
uma oposição crescente dos fariseus, outros opositores fazendo, inclusive quando começam a chamar Jesus de ser o pai dos demônios, chamado de Beelzebul, o maioral dos demônios, porque fazia alguns milagres que eles não podiam aceitar. Mas Jesus continuava ensinando os seus discípulos, né? E ele aqui no capítulo 16, nós vemos que ele inicia, por exemplo, ensinando como ajudar os necessitados, como fazer, atender os pobres através de milagres, mesmo sendo gentios, através de curas, não é? Também aqui no mesmo capítulo 16, logo em seguida, nós vamos ver que ele se instrui os seus discípulos a se precaverem contra o fermento dos fariseus, não é? Aquele ensino errado dos fariseus. Então ele vai ensinando. Agora ele vai para Cesareia de Filipe. Por quê? Porque aqui em Cesareia de Filipe não havia tanta oposição contra ele, e aqui ele poderia ter um diálogo mais franco e aberto com os seus discípulos, porque até aqui Jesus não tinha se revelado como Messias, como o ungido do Senhor, e aqui ele vai levar os seus discípulos agora para ter uma conversa franca com os discípulos, onde eles pudessem, sem medo, expressar os seus sentimentos. Está sobre uma outra região. Herodes Filipe era um rei que era mais apático com essas questões, ele era imparcial, ele não tinha muito interesse. Então os discípulos aqui nessa região de Cesareia de Filipe poderiam se manifestar sem medo. E Jesus então sobe ao Monte Hermon, fica em oração, tá certo? E depois, fortalecido por essa oração, ele desce e faz essa pergunta tão intrigante para os seus discípulos, que nós já estamos há muito tempo nós conhecemos. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos começaram a responder das mais variadas formas, né, dizendo, o povo, alguns acreditam que você é o João Batista ressuscitado, que era aquela opinião de Herodes. Outros dizem, você é a reencarnação do Jeremias, que Jeremias também foi um servo sofredor, ou Elias ressuscitado, tá certo? Com uma interpretação errada lá do profeta Malaquias. Malaquias, versículo 4, 5, diz assim, e eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, alguns entendiam isso, alguns do povo, outros achavam que era um outro profeta qualquer, tá certo? Um dos grandes profetas, dos profetas maiores ou menores, tá certo? E essas são as opiniões mais diversas que os discípulos afirmam para Jesus. O povo pensa isso, pensa aquilo, pensa ser assim, 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 não é? Só o meeting de Jesus, que muita gente do povo achava que ele era Beelzebul, isso eles não falam. Ficaram, acho que com receio de falar para Jesus isso, mas não falam. Então, nós podemos ver nessas opiniões mais diversas, que alguns até tinham uma boa opinião de Jesus, mas nenhuma era correta. Tinha uma boa opinião de Jesus, mas nenhuma correta. Da mesma maneira que hoje, Jesus, temos muitas opiniões de Jesus, e opiniões boas, né? Alguns acham que Jesus foi um grande profeta, ele foi um homem muito importante, é um homem histórico muito importante, foi um grande revolucionário, é uma alma evoluída que aqui esteve, a alma mais evoluída, né? E tantas outras opiniões, boas, mas todas erradas. Todas erradas. É o que nós escutamos aí diariamente. Se você perguntar para o povão aí fora, cada um deles vai ter uma opinião parecida com essa. Por quê? Mas para Jesus importava qual era a opinião dos seus discípulos. E ele diz então, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, Pedro, tomando a palavra, respondeu pelo grupo inteiro, tomou a frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Essa declaração de Pedro tem um significado teológico de extrema seriedade e profundidade. Esta afirmação teológica de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, define toda a essência de Jesus. Define toda a essência de Jesus. Amados, eu tenho visto manifestações, às vezes, demoníacas, que o diabo não respeita quem está ali perto dele. Porque as pessoas dizem, não tem autoridade, e não tem mesmo, porque a autoridade é dada por Jesus. Não adianta você repreender o demônio em nome de Jesus, não vai resolver nada. O diabo vai dar risada, ele vai dizer, que Jesus está falando? Quem é esse Jesus? Jesus eu conheço muito Jesus. Eu cheguei a conhecer uma ocasião um Jesus, tá certo, que foi me apresentado como cabo literal, uma ocasião num bairro, tá certo, que era o matador do bairro, era Jesus o nome dele. Pode ser que esteja falando em nome desse Jesus, não vai resolver. Emanuel, nós sabemos muito bem quem que se denominava Emanuel, aí subscrevendo, fazendo aquelas psicografias, tá certo? Que Emanuel é esse? Que Jesus é esse? O Jesus definido é esse que é definido pelo artigo definido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é específico, e essa que é a grande afirmação teológica de Pedro. Quando ele diz, tu és o Cristo, quer dizer o quê? Que tu és o Messias, o ungido, há muito esperado, aquele que como mediador foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo para ser o principal profeta do povo, o único sumo sacerdote e rei eterno. Essa é a perfeita humanidade de Jesus, que o Messias seria humano, rei e profeta. Esse é o Messias esperado, o ungido de Deus, o Cristo. Zacarias, muitos textos bíblicos podem esclarecer isso e ilustrar isso. Mas eu quero citar aqui Zacarias 9:9, quando diz, alegra-te muito, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mas muitos outros textos também vão definir a figura do Messias, do ungido, e todas conduzem à figura de Jesus, o Cristo. Mas também Pedro continua a afirmação, tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Então aqui tem um sentido que Pedro faz essa aplicação, que não serve para nenhum homem mortal, somente para o Filho de Deus. Então ele está definindo também a plena divindade de Jesus aqui. Plena humanidade, plena divindade, esse é o Jesus definido por Pedro. É definido de tal maneira que ele seria o único Filho de Deus vivo, diferente de todos os outros deuses que eram na época adorados ou possíveis que podiam existir. Então Jesus responde para Pedro com a seguinte afirmação, bem-aventurado és, Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ora, Simão, filho de Jonas, Barjonas é filho de Jonas. Trazendo para Pedro, quando Jesus usa esse termo, Simão Barjonas, ou seja, filho de Jonas, traz para a lembrança de que, olha Pedro, você é um simples mortal, um simples humano. Portanto, essa declaração que você faz não provém da sua intelectualidade humana, nem da sua inteligência, mas esta verdade está inacessível aos homens, porque essa verdade só pode ser revelada por Deus. E é isso que acontece nesse momento, isso que Jesus está dizendo. Então, meus amados, os homens podem ter uma boa impressão de Jesus, como uma boa pessoa, um grande líder, um grande revolucionário, um mestre carismático, um grande profeta, etc, etc. Alma evoluída, seja o que for. Mas esta verdade só é revelada aos corações daqueles que Deus permite. Essa é a grande verdade.
Portanto, quando ele diz, tu és bem-aventurado, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, não é? Tu és bem-aventurado. Porque feliz é aquele que detém essa verdade no coração, que consegue entender e ter essa verdade calcada no seu coração. Este é o verdadeiro feliz. Bem-aventurado é aquele que de fato conhece então Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o bem-aventurado. E não existe, meus amados, felicidade maior no mundo do que conhecer esta simples verdade. Não há dinheiro no mundo que compre esta alegria, porque esta verdade, essa alegria, essa implicação no coração do homem tem uma implicação eterna. E isso é a importância dessa declaração. Feliz aquele que de fato entende e tem essa declaração e crê de fato, com mente e coração, nesta declaração. E aí Jesus continua. Jesus continua no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aqui que a coisa pega. Este versículo tem sido a causa de muitas interpretações e usado de maneiras a atender interesses ideológicos, não é, e teológicos dos mais diversos possíveis. Alguns vão dizer que a pedra é Pedro, se refere a Pedro. Outros vão dizer que a pedra é a afirmação de Pedro. Outros dizem que a pedra é o próprio Jesus. Aqui nós temos que entender que Jesus está usando um jogo de palavras. Tanto no hebraico como no grego, sempre esse jogo de palavras sempre existiu. Sempre existiu. Na Bíblia tem muito essa questão de jogo de palavras. E aqui, nós não podemos afirmar qual é o jogo de palavras exato usado no texto aramaico, que Jesus deve ter falado em aramaico isso, mas o fato é que o Novo Testamento está escrito em grego, então no grego que eu tenho que me dirigir e fazer exegese no grego. E a diferença é importante entre duas palavras gregas que aqui existem, entre Petros e Petra. Petros e Petra. Petros é um substantivo nominativo masculino singular, é um nome próprio. Tu és Petros, tu és Pedro. Já Petra, é um substantivo dativo, objeto indireto, feminino singular. Então ela não se refere mais a Pedro. O que significa? Pedro é a pedra? Nós temos que observar o verbo da frase. Verbo da frase. O verbo, no grego, ikodomizo, quer dizer edificarei. Nesse contexto linguístico do grego, está dizendo que sobre esta rocha, essa pedra da verdade revelada, edificarei a minha igreja. Esse é o sentido. Sobre essa pedra revelada, sobre a afirmação de Pedro, edificarei a minha igreja. Então seria quem? A pedra, a declaração de Pedro, a afirmação de Pedro. Qual a afirmação? A afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação. O próprio Pedro jamais poderia ser a pedra sobre a qual edificaria a igreja de Jesus. Pois, se nós seguirmos os textos, logo a seguir, não é? Nós vamos ver já no verso 23, tá certo? Não é? No capítulo 16, 23, logo em seguida, tá certo? Que Jesus vai chamar o Pedro de pedra de tropeço, de Satanás, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, seria muito incoerente.
E o próprio Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, 1 Pedro 2, 5 a 8, diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. O próprio Pedro reconhece isso. Então, a afirmação é que Cristo é a pedra, é a verdade, e a igreja está edificada sobre esta verdade. Se Jesus tivesse de fato falando de Pedro, a construção na gramática grega seria a seguinte: e sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre ti. Portanto, Jesus está falando de construir a sua igreja. Sobre quem? Sobre a afirmação de Pedro. Isso quer dizer o quê? Sobre ele próprio. Sobre ele próprio. A rocha, a verdade, a pedra angular, o fundamento da igreja. Está certo? Hoje de manhã nós cantamos o hino Pedra Fundamental, que se refere a Cristo. Também, se observarmos a construção gramatical do grego, temos que ver que o pronome usado aqui é esta. Esta pedra. Sobre esta pedra. Não é essa. Esta pedra. Tem uma questão pronominal aqui importante. Está certo? Pronome não é essa, é esta pedra. Às vezes a gente fica... a gente torna-se um pouco chato nessas questões gramaticais, mas é importante, nos dá entendimento. É por isso que às vezes a gente critica alguns cânticos que estão aí, precisa corrigir, precisa mudar ali, não está bom, porque está dando outra conotação. São pequenas, o português é uma língua, né? E o grego mais ainda. Se o português tem regras e tem uma grande gramática, vejam do grego, você vê o tamanho do que é a gramática grega. Tá certo? É muito maior. Então, tem muitos detalhes a serem observados. Então, Cristo está falando da própria rocha, sobre Ele mesmo, sobre a afirmação que Pedro fez, que é Ele. E a igreja de Cristo, nós sabemos que é formada por pedras vivas. Por quem? Arrebanhadas por todos aqueles que creem nesta verdade. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a definição. Então, quando nós nos referirmos, meus amados, se tiver um encontro com o demônio um dia, tá certo? E precisar usar autoridade, usem esse termo. Eu estou falando não pela minha autoridade, mas pela autoridade de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai embora ligeirinho, porque ele não suporta isso. Então, esta é a primeira implicação eterna que tem essa afirmação, tá certo? Nós conhecemos muito bem o nosso texto, lá de João 3,16, não é? Conhecidíssimo, todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou não é isso? Conhecido, todo mundo conhece, sabe de cor. Dicas de passagens, meu irmão, precisamos decorar mais Bíblia, tá certo? Precisamos ler mais, né? Às vezes eu fico preocupado um pouco com essas nossas projeções dos textos bíblicos, que facilita muito o culto, facilita quem está acompanhando, mas está levando a um vício perigoso. Eu não estou vendo o povo trazer Bíblia na igreja. Isso é muito ruim. E dia que não funcionar isso, como é que fica o culto? Tragam Bíblia. Bíblia é para trazer. Põe embaixo do braço e vem. Não tem problema. Hoje eu fiquei muito triste. Estava voltando para casa, e chegando na minha casa, vi aquela multidão saindo da igreja, e comentei com a mulher, não vi nenhuma Bíblia, a pessoa carregando Bíblia, mas nenhuma, ali da igreja batida, enorme, tem lá 5 mil membros, sei lá, sai aquela multidão, não tinha uma Bíblia na mão. Falei, está ficando feia a coisa, tá certo? Não é escola dominical, principalmente na escola dominical, como é que vai para a escola dominical sem Bíblia? Não tem sentido, não tem sentido. Bíblia foi feita para ser manuseada, levada com orgulho. Ela é a nossa palavra, nossa regra de fé. Ela é a nossa arma que nós temos, ou não é a nossa arma?
Eu preciso dela, onde nós estivermos. Eu sei que tem a tecnologia, tem aplicativos e tal, mas não precisa se esconder, não. Pode mostrar que você é crente, não tem medo nenhum, não tem perigo. Tá? Ninguém vai jogar pedra em você. E se jogar, graças a Deus por isso. Bem-aventurado você é por isso. Sabemos que essa afirmação é importante porque quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, e ou seja, está dizendo que aqueles que conhecem essa verdade e de fato creem nessa verdade, que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entendem que Ele é o próprio Deus e é o fundamento da igreja, e que esses que creem, os eleitos de Deus, os salvos, formamos todos nós a igreja viva de Jesus Cristo. Somos as pedras vivas que edificam a igreja de Cristo. Agora, a outra implicação eterna está na afirmação de que Jesus faz assim, no mesmo versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender corretamente o sentido desse versículo. É tão interessante aqui porque Jesus sempre fazia muita analogia. O ensino dele sempre foi coisas que os discípulos pudessem entender com mais clareza. E Jesus estava aqui na Cesareia de Filipe, certo? Aos pés do Monte Hermon, nas nascentes do Jordão, diante de uma gruta, que essa gruta era a gruta onde se faziam os sacrifícios para o deus Pan, e era conhecido por todos ali como as portas do inferno. Então ele vai dar esse exemplo exatamente aproveitando o contexto do local. Não é? Jesus, em matéria de didática, fantástico. Não é? E ele diz isso: as portas do inferno não prevalecerão contra o poder da igreja. É isso que ele está dizendo. Olha, as portas do inferno não prevalecem contra o poder da igreja. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a igreja fica naquele pensamento: nós vamos nos proteger aqui porque o inferno, o diabo vai entrar. Não, o diabo não vem, nós é que vamos contra ele. É a igreja que vai contra as portas do inferno, não eles que vão nos atacar. É o contrário, nós temos que sair para o mundo, vencer as portas do inferno. Através de quem? Através da verdade do Evangelho. É isso porque nós temos esse poder delegado e dado pelo Senhor Jesus. A cada um de nós não somos parte da igreja, não somos as pedras vivas, nós é que temos esse poder. Então, onde você estiver, meu amigo, onde você estiver, você vai ter o poder de lutar contra as trevas, aonde você estiver. E vai incomodar as trevas, sim. E vai incomodar. Eu já tive experiência assim. Uma ocasião eu trabalhava num local, que eu fui designado, e como funcionário você vai para aquele lugar, e tinha lá uma miserável de uma espírita, lá macumbeira, vivia lá com os seus santos e coisa arada e tal, e me incomodava aquilo. Comecei a orar: Senhor, o Senhor tem que remover essa mulher daqui, porque eu não saio, é ela que sai. Aí foi, tal, passou-se uns tempos, ela começou a chegar: sabe o que? Eu não sei o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo? Eu venho aqui, me dá uma dor de cabeça, uma dor que eu não consigo ficar mais aqui. Falei: então, glória a Deus, tua cabeça só vai sair quando se mudar daqui. E de fato foi embora, fiquei em paz lá, tá certo? Então as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós temos que ter essa convicção, meus irmãos. Não tenham medo do diabo. Ele não pode prevalecer porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então ele não pode, ele não tem poder, não tem poder. Nós ficamos presos muitas vezes na nossa cultura, né? Achando que o diabo tem poder. O diabo, como é o dono do inferno, fica lá tentando as pessoas no inferno. Porque a cultura cria essas imagens. O diabo não está no inferno. O diabo está no mundo. O mundo jaz no maligno. O diabo está por aqui. O diabo não está no inferno. O diabo vai para o inferno. Ele ainda vai para lá com os seus asseclas, seus seguidores, para sofrimento eterno. Ele não vai ser rei do inferno, ele vai sofrer junto com os outros. Quem manda no inferno é Deus. Deus é que manda no inferno. O diabo não manda nada, tá certo? A igreja de Cristo significa então que essa mensagem,
que a Igreja de Cristo já detém a vitória contra a morte eterna, contra as portas do inferno, uma vez que essas forças já foram derrotadas. Quando que foi derrotada? Quando Jesus obteve a vitória na cruz. Ali o diabo foi derrotado, definitivamente. Definitivamente. E a terceira vitória, terceira implicação eterna que eu quero falar, está no verso 18, que diz assim. É no verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui tem uma construção interessante. Primeira coisa, tirar da cabeça aquela imagem criada de São Pedro na porta do céu, né, com um chaveiro pendurado aqui, monte de chave, abre a porta, fecha a porta, porteiro do céu. Não tem isso aí, não existe isso. Não é? A segunda coisa é que a igreja tem poder de excomungar e tirar a pessoa do céu. Está certo? Como se a igreja tivesse esse poder de tirar e pôr, eu ponho, tiro, né? Porque a nenhum homem é dada autoridade, tá certo? Para abrir ou fechar esse acesso à vida eterna. Isso é Deus que faz isso. Então essa metáfora de chaves que Jesus usa, que é uma metáfora, significa, o que significa chaves? Aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, cada vez que o Evangelho é pregado, abre as portas dos céus. Cada vez que o Evangelho é rejeitado, é fechada a porta dos céus. Ou não é isso? É exatamente isso. O poder das chaves, então, o que é? É o Evangelho proclamado. E isto, amados, é oferecido para cada discípulo, para todos os discípulos de Jesus. Todos nós, então, temos o poder dessas chaves na mão. Porque nós podemos proclamar o Evangelho, tá certo? E abrir a porta dos céus para quem está ouvindo. Se a pessoa recusar, foi fechada a porta dos céus. Portanto, meus amados, está aí a importância de que nós devemos pregar o Evangelho. No contexto que Jesus está falando, nós precisamos entender um pouquinho aqui a gramática grega, porque alguns falam o seguinte: então, se eu faço aqui, e o que eu ligo aqui será desligado lá, e o que eu desligo aqui será desligado, como se o céu estivesse se submetendo à vontade humana, e não é isso que o texto diz. Vamos ler com calma. Diz assim: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Os verbos aqui usados no grego, na realidade, são soltar e amarrar. Às vezes, e esses verbos estão numa construção que no grego nós chamamos futuro perfeito perifrástico, que traduzido então, terá sido amarrado, terá sido solto. Ou seja, esta igreja na terra, levando o quê? Levando a efeito as decisões já tomadas no céu. Nós simplesmente estamos ratificando a decisão dos céus. Só isso. Então, meus amados, a interpretação correta que nós temos que ter aqui desse texto é: os que ouvem e aceitam o Evangelho terão sido o quê? Desligados do pecado e têm a vida eterna em função disso. Porque quem que desliga do pecado? Quem lava do pecado? Quem aceita Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz. Os que ouvem e não aceitam ficam amarrados ao pecado e, portanto, sujeitos à condenação eterna e estão fora do céu. Ou não é isso? Esse é o sentido claro, que tem que ser bem analisado. Então, meus amados, temos que entender isso, porque quando, por exemplo, na doutrina católica romana, quando é feita a missa,
O significado sabe, vocês conhecem o significado da missa? O que significa a missa? A missa é repetir o sacrifício de Jesus. Eu tenho que repetir o sacrifício de Jesus. Então, cada vez que eu faço uma missa, eu estou repetindo o sacrifício de Jesus. Ora, isso para mim é denegrir a obra de Cristo. Se nós pegarmos lá a carta aos Hebreus, no capítulo 9, se nós lermos com carinho versos 27 e 28, Hebreus 9, 27 e 28, o que diz lá? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Se ofereceu em sacrifício uma vez, para sempre, uma vez. Eu não posso mais repetir o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi único, uma ocasião, e tem efeito eterno. Certo? E aos homens está também, só pode morrer uma vez. E depois de que morre, vai ao juízo. Então aqui tem duas doutrinas. A católica romana caiu por terra com esse verso, assim como também os espíritas, que me desculpem, mas estão totalmente enganados. Não existe reencarnação, não existe possibilidade de nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E purgatório não existe, porque purgatório é uma invenção criada no Concílio de Trento, para poder justificar através do livro de 1 Macabeus, que é um livro apócrifo, que não faz parte da Bíblia, tá certo? Para justificar as indulgências. E por isso que foi colocado no concílio da Contra-Reforma. E foi criada essa doutrina, então, do purgatório. Tá certo? Onde, então, você faz oração pelo morto, paga lá uma missa, ou 2, ou 10, ou 15, ou 50, dá um dinheirinho e tal, e tira do purgatório. E doutrinas que vão sendo criadas em cima dessas barbaridades, como a doutrina, por exemplo, da Nossa Senhora do Carmo. Conhece a doutrina da Nossa Senhora do Carmo? Está lá, essa é a teologia. É uma santa, é Nossa Senhora, que fica passeando sobre o inferno, olhando lá, aqueles devotos, achei um devoto meu, vou lá e tiro daqui, mas Jesus não deixa, mas eu entro pela porta dos fundos, vem aqui que eu ponho você no céu. É isso. Absurdo dos absurdos dos absurdos. Me desculpe, eu não posso fazer ecumenismo com esse tipo de gente. Me perdoe. Mas eles estão muito errados. Estão muito enganados. É uma pena. É uma pena. É uma pena porque sei que dentro da Igreja Católica Romana tem muita gente lá crente e gente firme, que crê em Jesus Cristo mesmo e está salvo lá, mas doutrinariamente errado. Precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. E esse é o princípio da reforma, que foi fazer a correção dos rumos da igreja. Então, meus amados, nós temos que concluir nesse texto dizendo, primeiro, que nós não podemos apoiar ecumenismo nenhum. Não existe para nós isso. Nós temos que fazer defesa com clareza das nossas doutrinas basilares protestantes, da reforma. Nós somos reformados e temos que trabalhar muito pela nossa doutrina, e sabê-la, conhecê-la e defendê-la da melhor maneira possível. Outra coisa aqui que nós temos que entender é que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, é Ele quem edifica a igreja, Jesus é quem protege a igreja é dele, Ele é o dono da igreja. Então nós, convertidos, que temos essa verdade nos corações, nós formamos então essas pedras vivas desta mesma igreja do Senhor Jesus. E a igreja de Cristo não é uma instituição humana, é essa igreja de Cristo que nós reformados
denominamos de igreja invisível, porque nós não sabemos quem são de fato os eleitos de Deus, e onde estão, e quem são e quem serão. Porém, nós sabemos que todo membro de uma igreja, da igreja invisível, anseia por fazer parte de uma igreja visível, que é o nosso caso aqui. Nós formamos a igreja visível, mas Cristo tem a igreja invisível. Todo membro da igreja invisível, ela faz parte, ela anseia por congregar, né? Mesmo sendo imperfeito, pecador e sujeito a falhas, nós temos que entender isso. Essa necessidade que o crente tem de congregar numa igreja visível. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, 25, nos orienta: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem igreja local, é composta de pessoas imperfeitas, pecadoras, salvos unicamente pela graça de Deus, mas que se sentem necessidade de comunhão. Nós temos essa necessidade de comunhão. Não dá para viver fora da igreja. Nós temos necessidade disso. E somos impulsionados pelo Espírito Santo a buscar a nossa santificação progressiva. É isso que nós estamos dentro da igreja. Crentes verdadeiros são aqueles que são tementes a Deus e obedientes à palavra de Deus. E como igreja de Cristo, meus amados, nós já falamos, temos então as chaves do reino. Por isso, dentro desse sentido de ser temente a Deus, de fazer parte de uma igreja invisível e visível também, nós temos que ser obedientes e pregar o evangelho da salvação a toda a criatura. A igreja, a todos nós, foi dada a grande comissão, e que essa comissão procede da autoridade de Cristo. E Jesus ali não pergunta se você quer ir. Se você puder, pregue o evangelho, faça discípulos. Ele não falou isso, mas ele colocou no imperativo: ide, vá e pregue. Vá. Onde eu se quiser, a qualquer tempo, você vai e prega. Então, proclamar o evangelho é dever do crente. E para isso, nós temos que fazer como Paulo fez. Paulo, quando estava escrevendo a Éfeso, ele pede para que a igreja de Éfeso ore por ele, para que ele pudesse ter mais intrepidez de pregar o evangelho. Apesar de ser um grande pregador, ele queria mais ser mais ação, ele queria ser melhor. E lá em Efésios 6, 19 e 20 diz assim: orem e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amados, que Deus nos ajude como igreja a ter essa intrepidez e proclamar o evangelho de Cristo corretamente, dentro de uma verdadeira sã doutrina. Vamos proclamar o evangelho e depois vamos discipular aqueles a quem nós pregamos o evangelho, fazendo um discipulado. E o discipulado é isso: discipulado é ensinar as verdades bíblicas corretamente, dentro de uma doutrina correta, bíblica, e não com doutrinas erradas. Por isso, nosso papel como reformados é muito importante. Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a Igreja Reformada Brasileira, que abençoe a nossa igreja presbiteriana, que tem zelo pela palavra e pela doutrina bíblica. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude nisso.